Já estou em direto. Decidi começar mais cedo aqui para fazer uma pequena introdução em relação à convidada que vamos ter hoje e porque também estava aqui à espera e não me apetecia estar à espera, ok? Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio da série Como Foi Seu Brotar. Olá, Daniel, o meu amigo Daniel sempre presente, já é da casa. A minha convidada já está aqui e, pois é, hoje é Rafael Brum, que eu descobri através do Daniel e que gostei muito, porque ela tem vídeos todos os dias, lives bem cedo, onde ela faz meditações para apelar à paz no mundo. Não há muita gente a fazer isso, portanto é especial. E além disso, tem também vídeos onde canaliza e é projetora lúcida, tem tudo para fazer parte desta série e aposto que tem muito a nos contar em relação ao seu lado espiritual. Quero-vos perguntar se o som está bom para que eu convide a Rafael para começarmos. É 1 da tarde aqui, 10 horas. Bom dia aí no Brasil e boa tarde aqui aos portugueses que estão a almoçar ou que até já almoçaram. Eu estou a ser bem ouvido. Daniel, eu estou a ser bem ouvido? Diz-me só isso, amigo. Está ótimo. Pronto. Vamos então chamar a Rafael para se juntar a mim. Episódio número 3. Já convidei. O som está bom, ainda bem. Peraí que eu vou mudar a câmera. Grande começo. É assim mesmo, um começo diferente. Bom dia. Uma mandala e uma cama. Bom dia Bom, ainda. bom dia. Para mim é boa tarde, mas para si é bom É dia. boa tarde aqui pra você. Tudo, tudo No bem? Brasil. Tudo ótimo. E com você? Também tudo ótimo. Como é que está aí o tempo? Aqui continua cinzento. Aqui tá calor. Está Tá. calor? Ah, Tá. ok. Aí é verão? Não. É primavera? Eu acho que tá no verão. O Daniel também não tem noção Pra ainda. mim, Eu acho que as vocês, o vosso tempo é sempre quente, vocês já nem prestam atenção às estações, não é? de vez em quando faz frio. Ah, está bem. Rafael, Talvez seja, né? fala, fala, fala. Tô olhando aqui, vou te falar daqui a pouco. Pode falar. Ah, ok. Eu ia dizer que ainda hoje fizeste uma live, não foi? Sim, hoje cedinho. Foi a meditação pelo braço, foi bem legal. Você acorda muito cedo, não é? Sim, umas cinco e pouquinho, assim. Eu achei isso bem diferente, porque deveria de haver mais essa iniciativa, não é? Porque se todos fizermos isso, a energia do planeta nessas horas é mais amor e o amor chega a todo lado, não é? E está a ser preciso, infelizmente, por causa de coisas Aham. bem pesadas, não é? Vamos começar então aqui este episódio. Agradeço desde já teres aceito o convite, estou muito feliz. Isso, nossa, e parabéns pelo seu trabalho também, pela iniciativa, e com certeza está incentivando vários Obrigado, despertares. obrigado. Vamos já começar então. Preparada? Sim? Vamos lá então. Eu quero saber então como é Esqueci de perguntar, eu coloquei isso. o O som? áudio, né? O áudio está bom, às vezes uma falhita, mas não muito. Na constância do tempo está bom. Eu ia perguntar a infância, como é que foi? Foi uma infância recheada de boas memórias? O que é que você recorda com mais carinho da sua infância? E De pronto, como é memória. que era, como é que era enquanto criança? Assim, eu cresci primeiro. Agora eu já tenho mais irmãos, né? Mas eu era filha única, então assim, eu brincava até sozinha na escola, até que eu tinha um amiguinho, uns amiguinhos, mas depois meu primo nasceu, a gente brincava junto. Nesse lado, assim, não foi uma infância mais calma, sabe? Tava. E pro lado, assim, da sensibilidade energética, eu fui muito medrosa. Ah, Depois que já eu me... tinha muita sensibilidade. eu saía correndo, sentia alguma coisa, assim, o corredor da casa onde eu morava era grande. Então eu lembro de correr muito ali, achando que tinha uma coisa atrás de mim.
Porque a Ah, gente sente, tem espírito pra todo lado, isso é normal, né? E o pois, medo é quando a gente não conhece, não tá entendendo, né? sim. Mas Sim, via ou só sentia energeticamente? Ou já conseguia, tinha clarividência? tive um episódio de clarividência que não foi agradável, assim, mas em geral eu mais sentia. E já estava começando a ter catalepsia projetiva, passava muito medo também. Mas foi melhorando, né? Eu falo que o conhecimento que me ajudou muito. Mas esse Então, sempre conhecimento já veio numa idade muito nova? Muito jovem? não, adolescência, assim. Então, até o começo da Ah, adolescência ali, eu ficava sofrendo. Mas, assim, pois. em períodos específicos, né? Não era uma coisa que me afetava o dia inteiro, nada disso. Mas isso quando ocorria naquela altura em que a informação que tinha não era muita, eu não sei se já tinha uma ideia religiosa ou não. A minha família, eu cresci com a minha família materna. Minha família paterna é evangélica, mas eu cresci mais com a materna. Então, assim, era mais catolicismo misturado com espiritismo. Eu tenho sorte que minha mãe já passou por muitos processos, assim, de espirituais também. Ela entendia. Então, isso me ajudou também. Então já havia um conhecimento mais aflorado, não é? Sim, com certeza isso ajudou. Se Ah, tivesse ninguém tivesse entendendo, né? então já desde essa altura jovem que já havia essa noção espiritual. Pode-se considerar já um afloramento, já um despertar, ainda que não muito aflorado, mas já é um início de um despertar, não? É, mas eu lembro que, assim, apesar de minha família, com quem eu cresci, ter esse conhecimento, eles não ficavam alimentando, sabe? Se eu falava que eu tava com medo, eles falavam que não era nada. Eles ainda não me informavam de nada, não. Eu acho que eles também tinham um pouco de medo, pra falar a verdade. É Minha sério? mãe, minha tia, elas têm um pouco mais de medo, assim. Ok. Então, sabe En- quando a criança que viu alguma coisa, a gente fica falando, não é nada não, isso é... Mas, Mas não, mas o seu íntimo sentia um medo, um querer afastar dessas situações, ou havia também algo que sentias dentro de ti que queria descobrir o que é que se passava? ainda na infância mesmo, Sim, tô puxando a memória aqui. é difícil, né? É, assim, eu lembro que eu passei muito medo, pra falar a verdade. No começo da adolescência ali que eu comecei, porque antes eu me lembro de ter mais catalepsia projetiva. E eu tinha uns episódios, assim, muito estranhos também na minha infância. Eu não sei se isso é retrocognição, que eu acordava às vezes passando mal, já sentada, que eu tava no Sim, espaço, eu tinha que pular numa bola de fogo, minha pressão baixava, era uma coisa meio doida. pois. Então, e uma percepção de passagem de tempo muito esquisita. Então, nesse sentido, a minha infância não foi agradável, não. Né? Mas não foi nada que atrapalhasse, assim, a minha vida como criança. Bom Né? dia, Anne. E o que Uh, eu gostava muito... Desculpa, pode falar. não, não, fala, fala. Não, Queres eu gostava muito de sintetizar? coisas, assim, eu ficava refletindo, né? Eu era uma criança mais quieta, assim, mas depois eu acho que eu estava até pensando sobre isso como tema, né? Como foi seu brotar, despertar. Eu acho que o que me ajudou muito a começar a despertar mesmo, não ficar só no medo, foi quando eu comecei a despertar fora do corpo, em projeção. Mas espera aí, Rafael. Nessa altura da tua infância, tu tinhas algum vínculo religioso ou eras desprendida? O teu Eu tinha conceito era fé religioso. católica misturada com o espiritismo. Assim. É como eu. O espiritismo surgiu mais tarde para mim. Ok, Ah, sim. católico, ok. Mas eu Portanto, não gostava muito, não tenho nada contra. Hoje eu tô até mudando um pouco a minha visão. Não que eu vá me encaixar em uma religião, porque eu acho que não consigo. Mas assim, eu mas nunca tive muito. tem outra visão, não é? É, eu respeito, eu acho que ajuda muita gente, inclusive. Sim. Várias diferentes, não tenho nada contra nenhuma, mas assim, eu não. Quando a gente ia pra igreja, assim, eu não gostava muito, tanto que eu comecei a fazer. Eu não sei como que chama aí, catecismo, catequese, aqueles estudos para criança. Catequese, sim, sim. Não terminei. Eu tava achando. Talvez foi uma fase minha. Eu já era um pouquinho mais velha, as crianças eram mais novas, né, mas assim, eu Eh, nunca consegui ficar muito ali, não. Assim, E, nesse sentido. e uma coisa, eras uma criança com muita imaginação, com o teu mundo.
Eras muito sociável com as outras crianças? Como é que era a tua infância a nível de socializares com o resto? As lembranças que eu tenho, eu tinha uma amiga na escolinha e tinha uns assim, que a gente, mas que interagia mais com ela e tinha uns menininhos lá, tipo uns namoradinhos. Não, namoradinho mesmo, Normal, né? faz parte. Mas pensavas muito, bom dia Dilma, pensavas muito, Eu gostava muito de observar. Eu tenho muita lembrança de ficar observando o ambiente, coisas assim. Umas viagens, eu acho que eu dava umas viajadas boas, assim. ah, isso faz parte, eu acho, isso faz parte. De todas as pessoas que eu falo de espiritualidade, todas elas, e até mesmo aqui na série, têm essa característica, até agora têm tido todas. E portanto, vamos avançar então. Depois de todos esses episódios, já tinhas uma sensibilidade, entretanto, entraste na tua adolescência e surgiu aí. Tiveste catalepsia, como eu tive também, catalepsia, na minha infância, e é assustador. Nós não sabemos o que é. Depois, então, na tua adolescência, começaste a ter lucidez. Sim, eu começava a despertar. Eu acho que isso foi, com certeza, né? Sempre tem amparo acompanhando a gente, mesmo quando a gente não tem nem noção de que isso existe, né? Então, eu Pois, imagino que eles devem ter me ajudado muito a começar a despertar, porque foi uma coisa mais espontânea, né? No meu caso, assim, não foi o estudo que me levou, foi o que estava acontecendo comigo que me fez buscar informação. Primeiro porque era desagradável, falava assim, minha mãe falava, já passei por isso, mas não me falava tanta coisa. Eu acho que isso ficava um pouco assim também. Da minha família tem um pouco dessa coisa do medo também, sabe? sim. Né? Da questão, tudo tá melhorando, né? Mas assim, mas quando eu comecei a despertar fora do corpo, eu via as pessoas, e aí eu olhava no rosto delas, aquelas plasmagens. Eu até vi um vídeo seu que você estava falando sobre isso, né? Que é a Hum. plasmagem do rosto, quando você olha nos olhos da pessoa, Ah, joga sim, energia, quando sim, começa sim, a se desfazer. sim. Então, eu comecei a despertar, eu comecei a ver assim, por exemplo, era um rosto, né? Eles faziam isso até de pessoas conhecidas, aí eu olhava no rosto dessas pessoas, ou seja, provavelmente um despertar ele patrocinado, né? Não sei. E aí começava a ver uns rostos bem desagradáveis, assim. E depois eu já comecei a ter essa noção de que eu falava que eu tava sonhando, né? Porque eu não conhecia muito sobre projeção ainda. Aí eu queria Pois, acordar tudo. pois. Eu virava, eu não sabia que essas pessoas podiam estar desencarnadas, não tinha tanta noção. Então eu virava para as pessoas e falava assim: "Você sabe que você tá sonhando?" Como, né? No começo, Esse, assim. tocaste num ponto muito interessante da intuição, porque eu lembro-me que na minha adolescência, quando eu comecei a descobrir o tema da projeção astral, eu lembro-me de chegar a casa, ainda morava com a minha mãe, e por incrível que pareça, na minha tela mental surgiu a imagem de Allan Kardec. E o próprio nome veio na minha intuição, Allan E olha, Kardec. Eu já tinha ouvido falar nesse nome. Por meio dos pois é. vídeos que eu ia vendo, Allan Kardec eu ouvia, mas aí apareceu a imagem na minha tela mental de Allan Kardec mesmo. Uhum. E eu percebi na altura que foi algo que me foi intuído. E logo, logo eu saquei, não se pode dizer isto, eu arranjei da internet o livro dos espíritos em áudio e Uhum. eu, todo aquele conceito, ainda que preso, preso não, mas a gente sabe que vem do espiritismo, não é? Sim. Mas ajudou-me muito, bom dia Dari, ajudou-me muito o livro dos espíritos, porque eu não, eu tinha aquela noção religiosa, eu estava a desfazer-me da religião, a nível de, porque havia coisas que para mim não faziam sentido, e o livro dos Uhum. espíritos foi-me intuído, e por isso, quando falas, eu acredito que sim, existe do outro lado uma ideia de sensibilidade e de maturidade para que se percebe quando é que é a altura de se calhar interagir mais para nos intuir num eventual despertar maior, não é? Sim. Essa questão de intuição também, vários livros, assim, pelo menos alguns que eu já comecei a ler foi de intuição mesmo. Às vezes você acorda, vem o nome do livro, aí você acha que não é nada e, né? O Agrega. último livro que eu comecei a ler, inclusive, eu escutei, né? Um outro também. Então, assim, eles ajudam mesmo. Igual você falou, no tempo certo, né? Que você tá preparado ali pra aquela coisa. Exato. E vale a pena ler o livro dos Espíritos. Eu li também, uns Ah, bons anos atrás. Foi muito bom. muito bom. Expande a visão, né?
Sim, muito, muito. E diz-me uma coisa, lembras-te da tua primeira projeção lúcida? Tens essa memória ou não? Olha, certinho, a memória mais distante que eu consigo ter são essas de despertar com o rosto. Eu acho que essa me marcou mais, assim, né? Que eu tava num Ah, lugar, tinha pessoas, e eu olhei no rosto e eu vi que o rosto começou a mudar. E aquilo me fez despertar naquele dia ali. Mas eu acho que já vinha acontecendo. Foi aos pois, poucos, eu acho. sim, sim. Mas alguma projeção que te lembres das primeiras que tu tiveste total percepção de onde estavas e usufruíste com prazer daquilo? Tiveste isso? Sim, tem várias, né? Mas assim, porque ao longo dos anos, né, a gente vai tendo as experiências, algumas a gente vai registrando, mas eu lembro de uma que me marcou muitos anos atrás. Foi uma experiência diferente, assim, que eu despertei em um lugar, eu sabia que eu estava projetada, e eu me Hum. senti muito, muito mais acordada do que aqui. Ah. Assim, aí a gente fica até pensando, né, o quanto inconsciente que a gente tá lá, né, na vida, que a gente tá vivendo. É um sentimento, assim, de despertar, de estar muito acordada mesmo, eu não sei descrever direito. E Mas é, quais eram as tuas primeiras vontades? Explorar o meio, voar? Qual era o que é que a tua espontaneidade levava-te para onde? desculpa, eu não entendi o final. Estava-te a perguntar, nos inícios, quando tu começaste a ter a tua lucidez mais aprimorada, o que é que Uhum. te surgia enquanto motivação para fazer lá? Explorar ambientes, voar, o que é que te surgia? Falar com alguém, algum espírito desencarnado? Eu gosto de fazer isso tudo. Eu gosto muito de voar, assim, o meu primeiro impulso, eu sempre procuro um lugar para sair voando. Só que, eu, assim, com o passar do tempo, eu fui. Tem experiência que parece que já é mais direcionado. Eu nem penso em voar, já é um momento, acho que o Amparo ele tá atuando junto também. Mas com o tempo eu fui passando a incluir, assim, porque já virou uma reação meio involuntária, voar, né? Quando eu fora do corpo, já procuro um cantinho e sobe. Mas eu. É legal a gente tentar incluir assim, essa questão do amparo, né? Tem até um relato que eu postei, assim, de tentar atrelar, assim, tem hora que é legal voar, mas tenta colocar também, às vezes eu vou voar até um ponto ali e vou me colocar à disposição para amparar, alguma coisa assim. Mas se é um momento, acho que tem momentos de amparo e tem momentos que não adianta a gente querer amparar todo mundo também. Eu acho que não, né, quem se Sim. projeta, então já percebeu isso. Tem aqui um comentário do Daniel que eu vou ler em relação a um livro. Eu não sabia que tinhas um livro. Experiências bem legais no livro da Rafa. Me fala um pouco do teu livro. É o exoconsciência. Ah, sempre já me falou. Já me falou, já me falou. Lembrei. Sim. Mas talvez você não sabia que tinha as experiências lá. No Não, final tem não, não. artigos, tem cinco Ah, relatos no final. E ele é mais voltado para essa questão da desmistificação do contato extraterrestre. Mas, ok. inevitavelmente, ele também fala sobre projeção, porque é pela projeção que acontece muito, pelo menos nos dias de hoje, o contato, né? E Então tem como uma é, que- introdução. como é que se pode adquirir o livro, Rafael? Ele na Amazon. No Amazon. link da minha bio tem Ok. bonitinho os livros lá. Então tem o É livro de verdade. papel e Vou apelar para que sigam aqui a Rafael Brum, Cosmo Conscious Academy, e o canal no YouTube, subscrevam, é muito bom. E acompanhem não só o Instagram dela e o YouTube e o livro que ela acabou de falar. Rafael, vamos continuar aqui a nossa conversa que está a ser muito boa. Depois uhum. das projeções lúcidas, começaram a surgir os contactos, a tua mediunidade. Vamos falar agora daquela parte do canal, da mediunidade e das mensagens que te chegaram. Como é que foi esse amadurecimento dentro disso? Eu acho que veio aos poucos também, não foi do nada, não. Assim, Hum, o- com, com o passar, desde sempre. Assim, antes de dormir, eu não sei se você tem isso, mas muita gente tem. A gente escuta umas vozes, já aconteceu isso, assim. sim, sim, sim. Dormindo, a gente capta alguma informação. Então, assim, e isso aí já vai indo, a gente se acostuma, né? Uns anos atrás eu me assustava, assim.
Porque Não às de vezes eu. forma, comigo não de forma consciente. Ou seja, quando eu entro em trabalho de meditação ou Aham. técnicas, Sim, nesse. começa as ondas cerebrais começam a alterar e então eu entro em estado alterado de consciência e aí é que eu escuto as vozes. Agora, eu não tenho essa mediunidade de conseguir, assim como estou agora, aqui, não consigo muito. Claro que ouço zumbidos, presenças, sinto, mas ouvir, raramente isso me acontece. Eu também tenho um assim, É. desde criança. Eu não sei o que é isso. Mas me fala, me fala. Com muita coisa, né? O Daniel falou que ele escuta muito, né? É. Ele escuta as vozes. Mas aqui a gente fala e a gente sabe que é normal, né? Mas dependendo com quem que você fala isso, né? A gente estava até conversando sobre isso. Mas Mas aí esse contacto começou com o mentor. Como é que começou a surgir um contacto mais ciente? é bem complexo, eu vou tentar resumir, então. Porque assim, eu trabalhei em centro espírita também, eu auxiliava nessas reuniões mediúnicas, mas eu não recebia nenhum. Eu ajudava lá, assim, com exteriorização de energia, nas reuniões mesmo, para os espíritos que estavam precisando. Sim. E auxiliava com clarividência também, de olhos fechados, clareaudiência, porque ali a gente conseguia relaxar, fechar os olhos, a gente ia montando um quadro. Era legal que tinha muitas confirmações, né? E sempre assim, ao longo do tempo eu sempre vinha recebendo umas dicas. Uma vez tive uma experiência muito marcante também com a catalepsia projetiva, que eu escutei muito alto, assim, que eu acredito que tenha sido esse mentor, porque eles vêm acompanhando a gente faz muito tempo, a gente demora para tomar consciência, né? Sim. Falando sobre ajudar os outros, né? Que é preciso ajudar os outros, essas coisas. E aí o que acontece? Veio vindo e como eu comecei a escutar essas coisas, eu falei assim, ah, eu vou começar a gravar mesmo que não seja para publicar, porque às vezes a gente, eu não sei se acontece com você, você escuta, mas se você não registrar logo em seguida Ah, esquece. sim. Ah, sim, sim. Não fique incorporada, não. Eu escuto Ok. e aí eu faço, né? Eu até Sim. considero que seja uma coisa em desenvolvimento também, porque né, se você parar os vídeos tem cortes, porque levam tempo. Eu escuto, eu quero ter certeza que eu não estou inventando nada para eu passar, né? Sim, porque E também passa por absorver enquanto canal, mas o que chega é decifrado pela individualidade, não é? assim, Pelo nosso eu, nosso mecanismo, e eu percebo o que estás a dizer, no âmbito de tentares, no meio de trilhares, no meio dessa informação, que não vá agregado muito do que é teu, não é? uhum. Tentares canalizar a mensagem, mas existe realmente essa preocupação, não é? Se fosse um filtro, né? E eles me dão dicas, assim, porque não é tudo que eu escuto também que eu falo. Eles começaram tipo um treinamento mesmo. Assim, falando, né, que tem que deixar o mais limpo possível, né? Falando, assim, dessa estabilidade, assim, do foco, Mas da presença sentes uma energia boa quando sentes algo. desse mentor, sim. Mas eu não sei como que tá lá no YouTube, porque tem hora que traduz ou não, mas eu acho que eu até comentei com você que quem pediu mesmo pra eu treinar isso, aí que vem, não, ninguém precisa acreditar, eu tô falando a minha experiência, Ah, né? fala à vontade, fala à vontade. Mas quem solicitou mesmo para eu começar esse treino foi um ser que a gente chama de extraterrestre. Ok. E não é mentor. Só que, assim, eu já comecei a canalizar esse ser, mas eu acho que com essa minha manifestação aqui, agora, é mais fácil eu canalizar esse mentor. Então, por questão de energética, por questão de frequência, né? Olha, Então, às Rafael, vezes, eu quero lhe falar uma coisa. Ser cego o que o seu coração lhe diz e não fica presa à opinião dos outros. sim, Segue o teu é. coração, não fiques presa a nada, acredita? Uhum. Não, Então acredito, porque, nossa, esse eu não ser acredito é de outra até esfera, hoje. é de outra esfera planetária. Oi? O ser que tu falas pertence a outra esfera planetária. Sim, ele se manifesta como um Zeta. Né? Primeiro, inclusive, é porque a gente vai falando e vai lembrando, né? Eu fiz um vídeo já tem alguns meses que eu senti a presença desse ser, eu senti o corpinho, a personalidade e tal. E esse ser,
que não é daqui, ele só fala inglês. Eu não sei porquê, mas ele escolheu só falar inglês. Não sei se é porque é um idioma, assim, não sei se eles têm mais facilidade, se é por questão de ampliar a comunicação aqui também, né? Porque é um idioma Uhum. mais conhecido. Você E gosta do inglês, por exemplo? sim, eu sou professora de inglês, né? Ah, pode ser por Assim, causa disso. Se calhar existe algum afeto seu pelo inglês e daí para haver compatibilidade e maior calma, ele manifesta-se em inglês. Pode ser isso. mas não sei, eu acho que talvez tenha algum motivo deles, assim. Sim, sim, algo, ou se calhar mais forte, não é? E, né, não sei, para essa escolha. Quando é esse Zeta aí, ele sempre vem falando inglês. E, e foi isso. Aí veio primeiro uma mensagem nesse sentido de que a humanidade precisava saber que eles não estão sozinhos. Ele falou isso em inglês. E eu senti bem a presença, assim, um acoplamento, mas nesse dia foi só isso. E aí eu escutei também falando que era para eu treinar isso. E eu comecei a treinar. Aí, na verdade, foi mais isso. Mas já vinha, uns 2 anos atrás, quando eu morava sozinha, eu comecei a sentir, assim, veio aos poucos, sabe? E as primeiras vezes que ele canalizou, ele vinha com passar um objetivo, ele, por exemplo, apelar para que a humanidade saiba que não está sozinha, mas mais do que isso, vieram mais Sim, mensagens. eu acho que mais na intenção de que a gente tome consciência do que a gente está fazendo com o planeta também. Eu acho Ah, que é bem né, despertar consciência e né, não esperar que os outros façam, que a gente tome ação também para melhorar esse contexto. Porque nessa questão dos extraterrestres tem muito mais coisa envolvida, assim, que a gente ainda não tomou consciência, né? Porque aí nesse dia eu perguntei quem era a primeira vez que se manifestou tão fortemente. Porque eu já tem anos que eu vejo um Grey na minha tela mental, sabe assim? Não foi do nada. E. Isso que eu tava falando. mas as mensagens que eles querem trazer é sempre para um propósito grande, para um propósito maior, para Sim, uma energia de transição e de amor, não é? sim, com certeza. Ah, e o que eu tava falando é porque, assim, existem várias espécies e, assim, quem já teve experiência sabe que não, que a gente chama de Grey, né? Não é só aquele Greyzinho padrão, tem várias variações mesmo. Eu já tive projeção que eu vi Greys mais altos, com os olhos grandes, mais azuis. Então, assim, tem muita coisa acontecendo aí nesse processo de hibridização, da questão da genética, né? Tentando aprimorar. E tem vários planetas, várias coisas assim, em sentido de evolução que estão acontecendo. Então, o que a gente chama muitas vezes de Grey, tem gente que vê são híbridos, né? Ah, Mas ele falou que era Zeta, então eu fui pesquisar. E tem um sistema mesmo estelar binário, que são dois sóis. Isso eu olhei na Wikipédia, inclusive, porque eu falei, vou pesquisar para entender, né? claro. Eu perguntei quem era, ele falou Zeta. Eu fui olhar a origem, então realmente esses Greys têm assim. A gente vai Nossa, tentando estar que consciente, né? bom, Muita coisa. que bom trazer esses temas aqui para a série, que nunca foram tocados. Já está a agregar bastante. Eu vou ler aqui só alguns comentários. O Daniel disse assim: os psicólogos iam-nos adorar. A Anne falou: eu acredito nesse contacto com seres extraterrestres. E ela disse: eles conversam em todas as línguas. Sim, provavelmente eles conseguem até, inclusive, acessar tudo o que é as nossas leituras, seja de âmbito religioso e de idiomas, patriótico, tudo isso. E o Daniel Telepatia. falou, telepatia, exatamente. Até porque nós sabemos que já em outros planos da espiritualidade, a comunicação processa-se por telepatia. Tem Uhum. vídeos em inglês no canal da Rafa, um dos poucos canais bilingues, é assim que se fala, bilingues, Em português, desculpa. Em português brasileiro, a gente fala bilíngues em bilíngues inglês. sobre Isso, estes assuntos no Brasil. Esta palavra, com certeza que existe cá, eu é que nunca a pratiquei muito, se calhar, mas eu acho que já ouvi até. Mas pronto, vamos continuar. Queres falar mais alguma coisa em relação a esse contacto que tens com esses seres? Algo que aches importante e relevante? olha, eu acho que é legal a gente.
entender essa mensagem, porque a intenção é ajudar mesmo. Eu não vejo nenhuma energia ruim. Apesar de ser diferente, a gente tende a ter um certo preconceito, né? Um conceito assim, não é de coisas que a gente vem absorvendo do diferente, às vezes de achar que é ruim, que tem medo. Mas eles sempre vêm. Não tô falando que não tenha ET extraterrestre, que não que sejam todos bonzinhos, porque tem de tudo no cosmos, né? Mas Sim. esses seres, eles realmente vêm com a intenção de ajudar. Pelo menos os que eu tive contato, assim. Então, e eles querem, né? É uma questão muito profunda, assim, eu não vou entrar muito aqui, mas eu acredito até que existam realidades paralelas, essa questão do tempo é muito relativa, Com e certeza. eles querem ajudar que a gente tome rumos melhores, sabe? Porque a gente tem capacidade, eles querem contribuir com o nosso despertar para que a gente tenha um futuro melhor, assim, para dar valor ao planeta, essa oportunidade evolutiva que a gente está aqui. E realmente Certíssimo. fazer a diferença. Muito bom. E iríamos E, um dia fazer uma live mais específica em relação a este assunto, que eu acho que ele é muito importante mesmo. e isso Uh, afeta muito além da Terra. Também tem essa preocupação, não é? Claro que eles se preocupam conosco, com a gente, mas isso afeta tudo ao redor. Seja em questão de espaço, seja em questão dimensional, tá tudo interligado. Né? aliás, Então, tem na gente aí, no que a gente anda fazendo. e tem muitos de nós que até, provavelmente, já pertenceu a outras esferas, outros mundos, não é? E Sim, podemos considerar-nos extraterrestres. Uh, o que é terrestre é o corpo que estamos aqui agora a revestir, não é? A uhum. manifestar, mas nossa essência ela é interplanetária, intergaláctica. Olha, É, Daniel, vou ler este comentário. Já fui abduzido em corpo astral, tive muito medo, mas não me machucaram. Sim, aliás, eu até há algo muito, muito na minha compreensão. A maior parte das abduções que ocorrem, das pessoas dizerem que são implementadas com chips e tudo isso, provavelmente, a maior parte dessas abduções ocorrem em plano astral, com o corpo astral e não com o corpo físico. E as pessoas estão agora a começar a compreender mais isso. Não achas, eu Tafé? concordo, assim. Não duvido que existam abduções com corpo físico, mas eu acho que é muito mais frequente essa abdução em corpo astral. Só que eu acho que muita gente nem tinha conhecimento sobre projeção, Sim, então tinha só com a memória, né? sim. Faz Inclusive, sentido. ontem no próprio, eu estive a assistir o direto do Luís Roberto Matos e ele falou lá numa projeção que teve onde ele estava no teto de casa dele, em corpo astral, e ele viu ali uma espécie de orbes de luz, lá está, a manifestarem-se em outro plano, não no plano físico. Isso para mim é algo que me empolga muito e que eu gosto muito. Vamos voltar aqui para a nossa conversa, muito interessante. É normal que esta parte que puxe mais para o meu interesse, porque fascina muito saber da existência desses seres. Uhum. Eu vou falar agora qual é a tua ligação com a natureza. Gostas da natureza? Qual é o elemento que tu mais gostas? Eu gosto bastante, tanto que eu nem como carne, né? Desde criança, assim, eu não como. Porque não desce, assim, né? Mas eu respeito quem é um processo. Não consegui ficar vegana também, mas acho que cada pessoa tem um tempo. Mas eu gosto bastante, assim, é uma energia agradável, né? Mas E eu eu adoraria ser vegetariano, mas confesso que ainda não cheguei a esse nível. Mas uhum. gostas mais de selva, de jardim, rio ou gostas mais de mar? Gosto de tudo, mas eu já reparei que muitas vezes quando eu vou voar em projeção, eu acabo encontrando o mar, assim, engraçado, né? Eu acho que é uma energia muito forte, assim, a água, aquela coisa ampla, né? Mas eu gosto de tudo, eu acho que eu gosto muito de insetos também. Eu gosto de tudo, de gato, cachorro, tudo que é Não, bicho eu ia eu falar achar. que tu tens alguns vídeos e fotos na praia, por isso é que se calhar existe aí um maior gosto pelo mar, não é? É, eu gosto bastante. Mas assim, até uma formiga eu gosto, eu acho bonito. Não, Eu isso, consciência, né? Se você parar sim. pra olhar de perto.
uma planta, uma formiga, sei lá, um cachorro, qualquer coisa. E ainda há tanto por descobrir no nosso planeta, não é? Uhum. É, tem muita coisa que a gente não. Inclusive o mar é um elemento com um poder de limpeza enorme. Eu já tive, inclusive, projeções onde me apelaram a ir passear à beira do mar. Como Já assim? tive. Pra ti. Falaram pra você ir passear à beira do Sim, mar mesmo? sim, eu tive um pouco de lucidez no astral, mas depois, em processo onírico, misturou. Mas eu trouxe uma mensagem bem explícita que me dizia, apelava para eu ir passear à beira do mar, uma conexão qualquer com o mar. Eu também oro e gosto de orar a Iemanjá. Sempre gostei de Iemanjá. Não Iemanjá num conceito de imagem individual, encarando Iemanjá como uma força, um elemento ali espiritual, ali do mar, não é? E eu sinto essa conexão, adoro isso. Fala. É isso mesmo, assim, que eu acho, né, que tem uma energia muito forte, né? E Sim, essa sugestão aí, com certeza, é benéfica, né? Assim, para sim, o próprio campo energético, né? Assim, nossa, eu acho que sim, dá uma sim. aliviada. Dá uma. Ui, tira muita coisa mesmo. Fica muito mais leve. E de meditação? Tem técnica que você gosta? Tem maneiras? Como é que se processa? Com músicas? Como é que você gosta de meditar? Olha, eu gosto muito do silêncio, assim, pessoalmente, se só eu tô meditando, eu, eu gosto muito de praticar esse silêncio mental e, assim, cada pessoa vai ter uma experiência, né? Mas eu acabo captando muita coisa também enquanto eu tô fazendo isso. Pois, se calhar abre mais o canal. Sim, mas pra relaxar também é bom, pra dar uma limpada, assim, no nosso campo mental, né? Legal. Muito bom. Mas gostas de mantras, músicas binaurais, ou não? Toques binaurais ou não? Mantras, assim, mas não é toda hora, assim. Não é muito apegada a isso. Não, mas eu gosto. De uns tempos pra cá eu passei a escutar alguns, assim. É legal, tem uma energia legal também. E como é que, sendo uma pessoa agora aberta para a espiritualidade e com toda essa noção e esse afloramento, como é que se processa agora a interação com as pessoas na sociedade, seja no trabalho, seja, como é que se processa isso? É algo que tenta, como é que é de dizer, integrar ou já se Ente- sente fora da caixa? Como é que se processa? Eu acho que assim, a gente consegue interagir, mas tem certos assuntos que a gente, dependendo da pessoa, a gente não consegue conversar. Acho que não compensa também, né? Sim, sim. Tem que sentir o momento, né? Pra que a pessoa tá aberta, pra que tipo de conversa. Com Pois, algumas pessoas a gente consegue falar sobre essas coisas, mas hoje em dia ainda não é uma coisa tão comum, né? pois, eu entendo perfeitamente isso. Mas ainda assim, existe muito interesse também, eu acredito. Só que é um interesse efêmero, ou seja, muita gente tem ali aquela curiosidade, mas depois, quando aprofunda, É, desiste, sai fora, né? não é? Porque a pessoa percebe que tem que recorrer ao interior dela. Eu até já falei isto com o Daniel. E a pessoa tem tendência a fugir, não é? Eu assisti a entrevista, bem legal, terminei de ver. Muito boa, eu gostei bastante. E vocês estavam falando justamente por isso, né? Sim, Porque a questão é muita gente se sente atraída assim pelo fenômeno, pela, né, vou ver espírito, vou sair do corpo. Mas pra gente, falo isso inclusive no curso, que assim, não é tão óbvio para muitas pessoas, mas a gente precisa trabalhar nessas questões interiores também, até pra gente conseguir despertar, pra gente conseguir fazer um amparo, né? Questão de preconceitos também, é legal a gente olhar pra dentro, igual você falou, e ir trabalhando, né? é porque as pessoas, na maior parte da sociedade, encaram a espiritualidade como fora delas. Mais um movimento, uma onda que surgiu, agora, não sei, e É é uma visão preciso,
uma visão muito Fala. exterior, não é? E É, acaba por ser precisamente o contrário. uhum. Eh, É inevitável que com este afloramento surge uma vontade de informação já diferente, não é? Que se reflete até nas músicas que nós ouvimos, nos filmes. Queria-te perguntar se tu gostas dessa parte da ficção e da música ligada a estas vertentes de expansão da consciência. Olha, nesse sentido, sim, só que a gente não encontra muita coisa, né? Hum. Eu, com o passar do tempo, eu fui ficando meio chata. Pois, Assim, não é toda música que eu gosto de escutar. Se eu começo a analisar a letra, eu falo, nossa, não quero não. As séries, filme também, eu não assisto quase nada. Eu tento buscar alguma coisa que seja útil. Assim, mas se eu ligado ao tema, por exemplo, extraterrestre, por exemplo, sim, há um filme que é o Que-Pax, que eu adorei. Já viste o Que-Pax? não, ainda não. Vou Você vai pesquisar adorar. depois. Você vai adorar. Tem muito a ver com você, Vou com a sua escrever aqui história. agora. É K-Pax. P-A-X. K, tracinho, P-A-X. Ah, tá, entendi. Aham. Assiste que é qualquer coisa de extraordinário. Mas não Obrigada. vês não vês muitas séries nem filmes, então. Não é a tua praia, se calhar, não gostas. Então, assim, principalmente porque com o tempo eu fui vendo que não estava agregando muito. Ah, fora dessa questão de espiritualidade, né, que eu tô falando, comum. Então, não, você não tem muita Mas dentro, vontade. mas dentro da Né? questão, dentro desta questão, há algum filme que tenhas visto que tu gostes? Eu gostei muito daquele Interstellar, não sei se você já viu. Ah, é, um Vi, dos meus, é um dos meus filmes favoritos. uhum. É bem legal mesmo, essa questão da relatividade do tempo, né? Tempo, muito bom. E procuro ver, assim, né? Tem um documentário lá na Netflix também que fala sobre contato extraterrestre, né? Sim, também já Tem um assisti. que tava lá, mas não tá mais, que chama I Am, fala Uhum. sobre essa questão de ser a mudança no mundo. Eu gosto de ver coisas que inspirem, coisas boas e que sejam úteis, né? Tem inclusive um documentário, se não me engano, da Pausani Produções, aí do Brasil, fala sobre aquilo que o Chico Xavier falou lá no Pinga Fogo e em relação à transição planetária 2019, depois de passarmos aquela altura, com várias pessoas a falar, eu adorei esse documentário. Eu não sei o nome do documentário, não sei se é Transição, mas você nunca viu. Eu tô na dúvida, eu posso ter visto, mas eu não tenho certeza porque tem muito tempo. Eu acho que eu vi alguma coisa do Chico nesse sentido de documentário, mas já faz alguns anos, então Sim, é da não sei. Pausani Produções, eu acho. E houve uma altura que eu estava muito aficionado em Limite, conhecer. Fala, sim. fala. Não é sobre a data limite, né? Sim, 2019. data limite, sim. Eu não Eu sei acho se que esse é até o nome. existe um que é data limite, existe um que é data limite. Ah, posso ter assistido esse então, e esse que você tá falando é Ah, outro. esse é muito bom, mas já fizeram outro depois, que também está muito bom, e é a mesma produção, ou seja, é Pusani, eu acho que é Pusani que se chama, acho que tenho essa memória. E, houve uma altura que eu andava muito a estudar o Chico Xavier, eu li algumas coisas, vi filmes, e é incrível todas aquelas psicografias riquíssimas, com prémios de literatura, onde ele doava tudo para instituições, uma vida completamente dedicada de uma forma que eu admiro. Assim como admiro tu fazeres as tuas lives matinais para apelar a uma paz mundial. Como é que surgiu essa ideia? Olha, eu de vez em quando eu pensava nisso, mas uns 2 dias antes, não sei se foi um ou dois, antes de começar, eu tive um processo, eu não sei se foi do meu inconsciente ou se foi de clarividência, quando eu tava acordando, eu vi uns mísseis, assim, eu falei, gente, a gente precisa fazer alguma coisa, né? Pois. Tem já pessoas fazendo, mas eu falei assim, quem sabe, né? Eu faço, nem que sejam poucas pessoas acompanhando, já faz alguma diferença, né? Fica gravado também, outras pessoas podem assistir, eu acho que o que a gente puder fazer para colaborar.
né? Sim, sim, E ter sim. essa consciência que não, não são coisas pequenas, que uma coisa sempre afeta a outra, que vai afetar a outra, que vai afetar a outra. Então, assim, a mudança eu acho que tem que começar dentro de cada um, né? Se a É. gente ir trazendo mais consciência, e que a gente tiver afinidade de fazer, né? Que todo mundo tenha que fazer a mesma coisa, né? Até Mas, porque, até porque essa meditação, eu agora também crio um espaço no meu dia para fazer isso, para dar amor ao mundo da minha forma, não é? Eu mentalizo aqui o chakra cardíaco a brotar borboletas e flores para o alto. E eu é acredito muito que legal. isso conecta até inclusive se calhar com egrégoras, não é? Uhum. Da natureza, né? Tem seres aí que atuam, né? Eles coletam essa energia da natureza, transferem para onde precisa. Isso é muito bom, não é? De se fazer. Eu sinto que me está a fazer muito bem. Não, com certeza. E, assim, por mais que você esteja ajudando o mundo, que tá mesmo, mas eu acho que o primeiro beneficiado é você, né? Porque tá saindo de você, né? Assim, Sim. então, bem Eu legal. acredito que até, inclusive, é uma das formas de ajudarmos o mundo é honrarmos a nossa presença da melhor forma, não é? Aí Sim, já estamos a ajudar, porque não estamos a seguir uma tendência, uma corrente com certeza. alienada, não é? É, já colabora demais, assim. O seu É. campo já fica diferente, é muito bom. Muito bom, muito bom. Essa ideia eu achei brutal, brutal. Ver a sua dedicação, só isso já mostra o quanto vale a pena acreditar na humanidade, porque há sempre, num, num conjunto muito grande, há sempre uma ou duas pessoas que nos fazem acreditar mais uma vez e que vão mantendo a nossa motivação. E foi uma coisa que eu adorei ver no seu canal. Como também gostei de ver alguns relatos que tem lá de projeções no exterior. Tem lá um que até é na praia, né? Pois, eu esqueço. Qual? Você tem lá um vídeo na praia onde eu acho que está falando de projeção está que está com os fones Ah, e sim. está falando de projeção, não é? Eu acho que o da praia que eu gravei, acho que eram umas dicas. Talvez eu tenha falado de projeção no meio também, mas eram umas dicas pra saber o que você veio fazer aqui, nesse sentido, né? De Ah, ok, ok. Se calhar consciência. estou a confundir, mas eu gostei desse vídeo no exterior, que eu já não gravo no exterior já há algum tempo e é muito bom. Só que aqui faz muito vento, e Ar então livre, porque a o ar gente no livre. Brasil fala no exterior, a gente pensa que é em outro país. Ah, ok, ok, o ar livre, o ar livre, o ar livre. Mas dá Sim, pra entender, né? São pequenas diferenças. Sim. sim. Ainda o contacto com o seu mentor, teve algum episódio assim bonito ou algo que ficou gravado com maior, que ficou acentuado de maneira sólida, de dizer assim, eu próprio nunca tive um contacto muito direto, nunca deslumbrei de uma forma muito lúcida o meu mentor. Como é que é o seu contacto com o mentor? Mas com certeza tá aí, né? Assim, Sim, isso eu né? sinto. E eles não, eles nos ajudam sem necessidade de ficar se mostrando, né? É legal, Sim, até como exemplo, assim, né? Quantos anos da vida que a gente passa sem ver isso, né? sim. Mas acho que a primeira experiência mais marcante foi uma clara audiência muito forte que eu tive em catalepsia projetiva, uns bons anos atrás aí, que, que fez assim umas críticas construtivas ao tipo de vida que eu estava levando, né? Por exemplo, ao meu trabalho. Ele falou o nome da empresa lá e falou: o mundo é tal lugar, tipo assim, debochando. Tipo, que não é só isso, né? Que você tem que fazer. E falou assim, pra gente te ajudar, pra você me ajudar, eu não trouxe tão. Isso foi muito forte. Foi assim, pra gente te ajudar, você tem que ajudar os outros, ou pra você me ajudar, você tem que ajudar os outros. Alguma coisa assim, mas falou muito que tinha que ajudar os outros, né? Que eu tinha que começar a fazer alguma coisa. E aí eu comecei a buscar trabalhos voluntários, passei por vários lugares, né? Aprendi muito, né? E acabei agora me dedicando assim mais a esse projeto também, nesse sentido de auxiliar mesmo, né? Tem muita coisa para fazer, né? Em projeção também tem como fazer amparo, né?
Mas esse contato, né, com o mentor, assim, a gente não vê toda hora, né? Às vezes vem uma intuição, agora, nesse sentido da canalização, até que eu vi na tela mental também, eu senti a presença. Quando eu faço um amparo também, às vezes eu sinto acoplamento, mas não é nada ruim, então, assim, a gente sente, né, o tipo de energia que é. Então não dá medo, assim, de deixar o espírito, porque tá ali para ajudar mesmo, né? E ele manifesta-se, você sente que é uma energia masculina, feminina, ou não consegue dizer isso? Então, e eu queria falar assim, que não é só um mentor, sabe? Pois, Tem vários. Eu tenho uma mentora também. Nossa, eu tô admirando muito isso. Com o tempo a gente vai percebendo que a gente tem amparo vindo de todo lado, né? Então a gente é legal quando a gente percebe isso, assim, ter isso mais forte na nossa percepção. Eu tenho uma mentora que eu acho que ela atua em dimensões mais sutis, né? Que ela incorpora em mim no astral para fazer amparo. Então não é, então acho que assim, é mais pra lá do que pra cá, né? E, e assim, tem esse que eu acho que ele atua em dimensões mais próximas daqui, né? ok. E a aparência que eu consegui perceber assim, que parece um índio. Ah, nossa. De uns enfeites, assim, tipo umas penas na cabeça, o cabelo meio grande. Mas eu demorei Uhum. pra ver. Antes eu só escutava e Ah. sentia bem a presença. Eles utilizam a nossa energia por estar ligada a um corpo físico para auxiliar tudo o que são processos de dificuldade dos recém-desencarnados, não é? Tem todo esse Uhum, processo de utilizarem pessoas que têm essa lucidez no corpo astral uhum. para conseguir ajudar, não é? Sim, a nossa energia é muito útil, assim, para quem quiser desenvolver, né? Porque é como se fosse uma energia intermediária, né? Entre as mais sutis e esse plano aqui. Então, igual você falou, por exemplo, quem desencarnou tem pouco tempo, ou quem desencarnou tem muito tempo, tá ali naquele surto e às vezes chegou a hora, assim, que tá começando a despertar, eles nos direcionam para fazer esses amparos mesmo, ou até trazem essas pessoas próximas a gente, pra gente amparar. Então, tem trabalho para todo mundo aí que quiser. Muito bem, muito bem. Nossa, eu fico surpreso porque vejo que existe inclusive um auxílio, não se, você utiliza também auxílio no astral. E isso é algo eu quero aprimorar mais em mim, porque as minhas projeções elas não são num período. Também necessita de prática, não é? Necessita de prática. Eu acredito que há pessoas que têm mais facilidade, já de maneira natural, mas eu, para ter uma mais instância de projeções lúcidas, tenho inevitavelmente que trabalhar as energias e técnicas, apontar os sonhos, tudo isso, os processos Sim. oníricos. Você faz algum trabalho? Qual é o trabalho que você utiliza no dia a dia para eventualmente ter lucidez no astral? Olha, você estava falando, né, da movimentação energética, eu já me acostumei. Mas, assim, aí muita gente fala, nossa, ficar movimentando energia todo dia. Mas se você insistir, vai virar um hábito mesmo, né? Sim. Então, eu movimento energia durante o dia, quando eu acho que tem necessidade, quando eu lembro, quando eu quero também, né? Então, assim, aquela movimentação dos pés à cabeça, da cabeça aos pés, né? Você vai se acostumando, com o tempo você vai fazendo de uma forma, né, mais tranquila. Tem que insistir, eu acho que não precisa se cobrar tanto, assim. Sim, Não precisa sim. ter expectativa também, fica tranquilo que tudo que você for insistindo, você vai vendo os resultados, né? Às vezes não é tão imediato, mas vem. Né? Então eu gosto de fazer a Tem gente que começa a levar esse processo do trabalho energético, começa a levar com algo que tem que fazer e começa-se eu não estou aqui a achar a palavra correta, mas começa a ter pouco equilíbrio também, porque É, já tudo é motivo para fazer o trabalho energético, o EV, não é? E também não é aham. dessa forma, também não é dessa forma. Eu acredito que a gente deve levar as coisas na desportiva. Não sei se vocês usam aí esse termo, na desportiva, né? Aham. É. E eu acredito que. Mas é algo que eu noto que, por exemplo, eu começo a ter mais percepção do meu campo energético quando começo a exteriorizar e até já consigo sentir os pontos onde
preciso trabalhar mais para o sentir na plenitude. Não sei se isso acontece com você. Sim, a gente consegue, né? Com o tempo vai conseguindo ver onde que tem alguma energia ali, talvez É, estagnada, né? E é. também essa questão do campo áurico é uma coisa que acontece comigo, não sei se acontece com você, mas às vezes se eu expandir a energia, eu consigo, porque nesse sentido de fazer amparo também, a partir do corpo, né? Não aconselho assim alguém começar isso do nada, né? Sim. Depois de um tempo de estudo, se a pessoa quer mesmo. Mas quando você expande, você consegue até sentir se tem alguma presença próximo, né? Parece que sua aura bate em alguma coisa. É verdade, verdade. Consegue perceber através das energias o que tem ali também. Né? Mas, Rafael, você inclusive fez parte do IPC, não é? Sim, aprendi muita coisa lá também. E o IPC, com certeza que você tem muito conhecimento nessa parte, não é? De movimentar as energias, não é? Eu fiquei um tempo lá, assim, como aluna, né? Eu assisti as palestras, fiz cursos. Depois virei voluntária. Então deu pra absorver muita coisa, deu pra aprender, conhecer gente legal também. Foi muito bom. Foi bem legal. Sim, inclusive, o Valdo Vieira é alguém que eu gosto muito do trabalho do Valdo Vieira. Não ligo àquela parte já mais pessoal dele, mais depois quando ele começou a entrar num processo assim mais um pouco radical, mas sem dúvida que a nível do trabalho dele, a nível da projeção astral, é alguém que me inspira muito e que eu vou beber muito também. O Daniel falou aqui, trabalhar a lucidez é ótimo. Podemos estar em uma projeção agora mesmo. Vocês têm a certeza que estão em vigília agora? Isto é uma técnica brutal para ter eficácia na projeção astral e que eu Não é adoto verdade? muito. Eu adoto muito isso de uma constante observação e um questionamento constante sobre se estamos lúcidos, se estamos efetivamente acordados ou a sonhar. E isso vai ajudar porque quando estivermos em situações de sonho ou de, ou de projeção, onde há ali uma semilucidez, esse questionamento vai ser um botão de gatilho para uma lucidez, não é? Eu faço isso muito também. A gente até começou a falar, né, mas é tanto assunto que É, mistura. Mas sim, sim. isso ajuda muito mesmo, assim, a questionar, né? Como que eu cheguei aqui? Quem que é essa pessoa? Será que eu tô fora do corpo mesmo? Tem gente até na internet, assim, compartilhando umas dicas, né? Tem gente que puxa o próprio dedo, vê se estica. Não sei se você já viu isso. Já vi, já vi. Tem inclusive uma técnica que eu achei muito interessante, que é tapar o nariz, agora aqui, tapamos o nariz, tentamos respirar, não conseguimos. Então nós dizemos, eu não consigo respirar aqui porque eu estou acordado e no meu corpo físico eu estou a tapar o nariz. Assim que estamos a sonhar, nós vamos adotar a mesma técnica, vamos apertar o nariz e quando tentarmos respirar, nós vamos respirar porque é um processo onírico. Então nós Sim. dizemos, eu estou a respirar porque eu estou a sonhar. E é o gatilho que acionamos para tomar a lucidez. Essa eu não conhecia, mas é bem legal, assim, porque. E o interessante é que se você faz disso um hábito mesmo, mesmo inconsciente, você vai reproduzir esse hábito lá, e aí vai te ajudar a te despertar, né? Sim, sim. É muito bom, Uma, assim, uma muita gente constante, uma faz, constante não, lucidez. ajuda bastante, né? Ter um Inclusive olhar mais. objetos, por exemplo, memorizar um objeto, que por acaso hoje é cor-de-rosa, e memorizar o objeto durante muito tempo, e eventualmente ele vai aparecer também num processo onírico, e nós vamos, ao questionar, tomar a lucidez. Tem muita forma e é muito interessante essas técnicas, não é? Você tentar voar também, né? Mas não, eu aconselho a não ficar fazendo isso. Assim. Não tenta voar enquanto tá acordado, tenta dar um pulo pra cima. Não sei onde que eu falei, se foi em um vídeo, se foi no curso, mas assim, sempre teste na vertical, né? Pra não cair de lugar nenhum se estiver no corpo. Né? Mesmo, mesmo. Se você tentar fora do corpo, você vai ver que você vai se afastar mais do chão, é bem provável. Mesmo que você não tenha o costume de voar fora do corpo, a gravidade é menor, né? Então acho que é uma boa também. Tem também a técnica do TFCA, eu acho que é TFCA, que ela me ajudou bastante. Eu acho que é TFCA. Daniel, me fala aí, é TFCA, não é? O nome? O Daniel sabe, de certeza. E eu também já adotei essa técnica.
cheguei a aplicar essa técnica 3 vezes ao dia e ao fim de 4 dias, 5 dias, eu comecei a ter lucidez. É muito eficaz essa técnica. Hã? Não conseguia escutar. Como é a técnica? Olha, a técnica, quem me falou sobre essa técnica foi o Renato. Você conhece o Renato? Eu acho que é Renato Domingues. Não. Eu acho que é Renato Domingues, o último nome do Renato. E ele tem um canal e ela consiste na nossa tela mental, nós dividirmos a tela mental e começarmos a fazer um desenho mental. Eu até vou fazer aqui para exemplificar. Fazemos o número 1, não é? Sublinhamos, fazemos algumas vezes o número 1, depois o número 0. Mentalmente, na tela mental. 1, 0. Depois passamos para o 9 apenas de um lado. Depois fazemos o 8 invertido como o símbolo do infinito. E quando você faz isto, você sente eventualmente logo o campo energético a movimentar. Deve ter a ver com o chakra frontal mesmo, né? É. Isso desbloqueia partes do nosso cérebro, da nossa psique. E eu não sei se... Porque esta técnica ela veio através de uma mulher que tem um livro onde ela fala que foi abduzida. Eu não lembro o nome. Dentro, né, que a gente de fora, né? Sim, pronto, eu não vou por essa parte, mas que a técnica é eficaz, é muito Legal, eficaz. é isso que eu acho legal, assim, que você vê que funciona, né? Bem legal. Ela é muito eficaz e eu recomendo mesmo. TFCA, é isso, da Bianca. Bianca. O nome da mulher é Bianca. Inclusive eu li o livro e... Daniel, o Renato é Renato Domingues, não é? Eu não me enganei. Renato Domingues. Domingues, eu acho que é. Mas fala só, Daniel, se eu disse bem o nome do Renato, para que possam seguir o canal do Renato também. Eu acho que é Renato Domingues. Eu depois vou-lhe pedir uma coisa no final. Umas anotações aqui. Você pode sempre falar comigo e trocar informação. Também, né? Mas já tá anotadinho. Porque depois eu vou pesquisar. É bom, né, saber coisas novas, assim. Mas isso é muito eficaz. Eu, por acaso, agora, eu já não faço nem sequer números. Eu adoto a técnica fazendo apenas rabiscos. Porque o que importa é conseguirmos fazer trabalhar a nossa psique dessa forma, para ter eficácia. Esses chakras, né? Eles ajudam mesmo, assim, inclusive a ter clarividência no astral, né? Também. Sim. Tal. Né? Tem gente que faz Sim. no IPC, eles falavam muito de fazer um circuito do coronário e frontal, né? Que você vai passando energia de um chakra para outro. Eu não sei se você já ouviu falar. Você exterioriza Sim. aqui, né? É isso. Eles não falavam isso lá, eu acho, mas eu já vi em outros lugares falando também que ativa a pineal. De todo jeito ajuda, né? Uma movimentação energética que contribui, né? Exteriorizar pelo chakra frontal também, muito bom. Visualizar, fixar o olhar no dedo até chegar aqui, depois ao retirar, visualizar, isso vai facilitar a nossa visão quando estamos a fazer esses trabalhos, com os olhos fechados. Está aqui, Renato Domingues, exatamente, disse aqui o Daniel, Renato Domingues, mas no YouTube está Renato Projeção Astral e Espiritualidade. Também um grande canal sobre projeção astral, e eu vou tentar trazer o Renato aqui para um episódio aqui na série Como Foi Seu Brotar. Inclusive, já acertámos isso, mas entretanto existem outros fatores. Mas eu estou a gostar bastante aqui da nossa conversa. Rafael. Ele contribui bastante, tenho certeza, né? Sim. É bom que fique Rafael, gravado. sim. Eu vou-lhe pedir uma coisa. Eu tenho pedido no final, na reta final daqui dos episódios, nas lives, eu tenho pedido a cada participante, cada convidado, uma palavra, ou não tem que ser só uma palavra, pode ser uma frase, ok? E eu vou unindo de convidado em convidado para nós criarmos aqui um elo
através de palavras. A primeira palavra foi a Dari que deu, que associou ao Daniel, que foi perfeccionismo, e o Daniel escolheu a palavra gratidão. Perfeccionismo, gratidão. Qual é a palavra ou a frase? Pode construir uma frase com estas duas palavras? Tem Então, tempo. uma palavra solta, assim, né? O Eu quê? acho que uma palavra solta, né? Perfeccionismo, gratidão. Você pode construir uma frase com perfeccionismo e gratidão e acrescentar uma outra ou apenas dizer uma outra palavra. Acho que vou incluir outro, então, né? Acho que consciência, né? A gente querer despertar mesmo, Nossa, né? Pra, muito né? bom. Perfeccionismo, gratidão e consciência. Muito bom, muito bom. Gostei bastante. Então tá bom. Rafael, Eu acho queres acrescentar mais alguma coisa aqui à nossa live? que eu gostei muito, queria falar que eu gostei bastante, né? Obrigada pelo convite. Parabéns pelo seu trabalho. Com certeza tá espalhando muita informação boa, e não só pela série, mas os vídeos também, né? Tem Obrigado. bastante conhecimento aí nessa questão energética, né? Uhum. Compartilhando projeções também. Com certeza está fazendo diferença. Parabéns. Parabéns também para você, Rafael, pelo canal. Mais uma vez apelo, Cosmo Conscious Academy. Subscrevam o canal aqui da Rafael, vale muito a pena. Conteúdo não não se vê muito conteúdo como a Rafael tem, e é sempre bom nós termos no nosso leque de canais no YouTube, não só os canais mais vistos, porque às vezes é nestes canais que está coisas que não temos em outro lado. Por isso, subscrevam mesmo, é um pedido que eu vos faço. A Rafael, resta-me agradecer, com muita gratidão por ter aceito, e espero que venham mais lives com a Rafael. Eu vou também agradecer a todas as pessoas que estiveram aqui. Diz, Rafael, fala. Quem tá vindo aí do meu Instagram, sigam o Helder se ainda não estiver seguindo, no Instagram, no YouTube também, se inscrevam. Né? Tem bastante Gratidão. conteúdo lá. Consciência, né? Com Helder Correia. É. Bem Gratidão legal. a todos os que estiveram aqui, ao Daniel Ciribelli, à Dari Arabel, à Anne, teve cá também a Dilma, e pronto, e a todas as outras pessoas que eu não conheço, mas que agradeço na mesma. Acredito que teve aqui muita gente também do seu lado. E pronto, eu vou-me despedir aqui. Teve, não teve? Teve pessoas do seu lado. Sim, Eu, sim. Obrigada eu pela vou-me. presença do mundo. Gratidão. Sabe que aqui não teve tantas do meu lado, porque a hora que é a hora do almoço, então está muita gente trabalhando e é normal. Mas ainda teve algumas. E Fado pronto, também, né? Tiveram algumas, mas depois mais pessoas vão assistir também. sim, isto vai ficar disponibilizado no Instagram, no meu Instagram, e também eu vou partilhar o vídeo aqui com a Rafael, para ela partilhar, se quiser. Então, E vai ficar também no YouTube, ok? Muito obrigado a todos pela atenção. Muito obrigado, Rafael. Namasté. obrigada, namastê. Tudo de bom aí. E, e não percam o próximo episódio aqui de Como Foi Seu Brotar. Eu já sei quem vai ser o convidado, mas não vou revelar desta vez, ok? Muito obrigado e até uma próxima live e um próximo vídeo. Tchau. Tchau, obrigada. Obrigado.